O Brasil vive momentos de grande tensão política. Você já se sentiu como se estivesse vivendo em meio a um turbilhão, onde os acontecimentos mudam a cada dia e de repente tudo parece virar uma grande confusão? Pois é, isso tem acontecido no nosso Congresso Nacional. Um dos episódios mais recentes envolveu uma ação dramática que paralisou as atividades legislativas por um tempo. Deputados e senadores aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro ocuparam as mesas diretoras da Câmara e do Senado em uma atitude que provocou um choque em todo o país. O motivo dessa ocupação? A exigência de anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e a eliminação do foro privilegiado para parlamentares. Isso gerou um caos temporário, afetando diretamente o funcionamento do Congresso, e deixou todos questionando até onde a política brasileira vai chegar. Essa movimentação nos traz à tona uma série de questões sobre o poder, a governabilidade e o futuro do país, o que vem pela frente. No dia 5 de agosto, a Câmara e o Senado, que deveriam ser centros de decisões e debates importantes para a nação, ficaram imersos em uma disputa interna. Quando grupos ligados ao ex-presidente Bolsonaro decidiram ocupar as mesas diretoras, eles queriam, a todo custo, pressionar por duas demandas: a anistia para quem participou dos protestos de 8 de janeiro e a mudança nas leis que protegem os parlamentares, removendo o foro privilegiado. Esse episódio resultou em uma suspensão temporária das atividades legislativas. Imagine só, o Congresso, que deveria estar debatendo propostas essenciais para o Brasil, ficou parado por conta dessa crise interna. O impacto disso é imenso, porque sem o Congresso funcionando plenamente, a aprovação de leis e orçamentos fica comprometida. Esses movimentos geram uma série de questionamentos. O que será da governabilidade do país com um Congresso tão fragmentado? E como o governo, que já enfrenta tantas dificuldades, vai lidar com essa situação? A tensão entre o Executivo e o Legislativo só aumenta. Os acontecimentos de 8 de janeiro e o que veio depois ainda são uma ferida aberta para muitos brasileiros. E as disputas políticas a respeito dessas questões podem levar a mais incertezas. Essa crise política no Congresso não é um evento isolado. Ela reflete um cenário mais amplo de desafios que o Brasil enfrenta no cenário político. E por falar em desafios, outro grande embate entre os poderes envolveu um tema financeiro importante: o aumento do IOF. Se você não quer perder nada e continuar recebendo esse tipo de conteúdo, clique no botão inscrever-se abaixo. Não perca os próximos episódios sobre os temas que estão moldando o futuro do Brasil. Vamos agora falar sobre uma disputa que foi além do campo político e alcançou diretamente as finanças do Brasil. Já imaginou como a cobrança de um imposto pode afetar todo o funcionamento do país? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, anunciado pelo governo federal em maio deste ano. Essa decisão, que visava arrecadar bilhões, acabou desencadeando uma verdadeira guerra entre o Executivo e o Legislativo, com repercussões que vão muito além do simples aumento de impostos. O que está por trás dessa briga? Será que uma medida financeira poderia ser a chave para uma crise ainda maior? Em maio, o governo anunciou um aumento no IOF para arrecadar 61 bilhões de reais, uma medida que o Executivo justificou como necessária para equilibrar as contas do país. No entanto, como era de se esperar, o Congresso não aceitou essa decisão de bom grado. Deputados e senadores derrubaram o decreto em junho, argumentando que ele sobrecarregava a população e prejudicava a recuperação econômica. E o que aconteceu a seguir? O governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal, STF, tentando validar a medida. Isso gerou uma verdadeira crise entre os poderes. O Executivo pressionando para manter a decisão, o Legislativo recusando e o STF tendo que decidir quem estava certo. Esse impasse mostra muito sobre como as relações entre os poderes estão tensas. A medida, embora financeira, tornou-se um campo de batalha política, colocando frente a frente dois dos principais pilares do nosso sistema democrático. A vitória do Congresso ao derrubar o decreto foi uma derrota para o governo, mas também levantou a questão: até que ponto o Executivo tem poder para implementar medidas desse tipo sem a aprovação do Legislativo? Além disso, o STF, que se viu no centro dessa disputa, teve que intervir mais uma vez, como já fez em outras crises políticas. Com isso, a crise foi se estendendo e ganhando cada vez mais complexidade. A medida que começou como uma tentativa de aumentar a arrecadação se transformou em um símbolo de desconfiança entre os poderes e deixou claro o quanto o cenário político no Brasil está polarizado. O cenário político brasileiro está longe de ser previsível, e a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro
é uma das reviravoltas mais significativas dos últimos tempos. O que parecia um capítulo encerrado na política nacional ganhou novos contornos, não só no Brasil, mas também nas relações com outros países. Imagine a tensão que surgiu quando o Supremo Tribunal Federal STF decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro em agosto. Não foi apenas uma decisão judicial, foi uma ação que reverberou em várias frentes e afetou diretamente a diplomacia brasileira. Mas o que isso significa para o futuro político do Brasil? No dia 4 de agosto, o STF tomou uma decisão que pegou todos de surpresa. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar à acusação, o descumprimento de medidas cautelares relacionadas a um processo em andamento sobre sua possível tentativa de golpe de Estado. A partir desse momento, o ex-presidente, que já enfrentava várias investigações, viu sua liberdade restrita, o que acentuou ainda mais as tensões no Brasil. Mas o que esse fato realmente causou? Além do impacto imediato na política interna, essa decisão gerou uma verdadeira crise diplomática. Os Estados Unidos, que sempre tiveram um papel importante nas relações internacionais do Brasil, se envolveram de maneira inesperada. O motivo? O juiz Alexandre de Moraes, responsável pelo julgamento de Bolsonaro, foi alvo de sanções por parte dos Estados Unidos da América. As razões por trás dessa medida americana estão diretamente ligadas ao julgamento e à posição dos Estados Unidos sobre o que consideram ser uma tentativa de minar a democracia brasileira. Isso não só afetou a relação do Brasil com uma das maiores potências mundiais, mas também trouxe à tona discussões sobre a soberania nacional. O governo brasileiro reagiu com firmeza, defendendo a independência do sistema judicial e a importância de se fazer justiça, mesmo que isso tenha consequências no cenário internacional. A prisão domiciliar de Bolsonaro, portanto, é um reflexo de como o Brasil lida com sua política interna e externa, enquanto o país tenta se reerguer de um período de grande polarização. A decisão judicial e a crise diplomática mostraram que ainda há muito a ser resolvido, tanto nas ruas quanto nas relações com outras nações. Esse embate interno e externo é só uma parte do complexo jogo de poder que está se desenrolando. Agora vamos explorar um outro grande desafio que o Brasil enfrenta: as tensões com os Estados Unidos, que não param por aí. A relação do Brasil com os Estados Unidos sempre foi cheia de altos e baixos, mas nunca antes tivemos uma crise tão palpável e imediata quanto a que se desenrolou a partir de agosto deste ano. O que começou como uma disputa econômica se transformou rapidamente em um campo de batalha político, afetando diretamente as finanças e o comércio brasileiro. Em 1º de agosto, os Estados Unidos impuseram tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Alegação? Motivos políticos relacionados ao julgamento de Bolsonaro. Imagine a surpresa e a indignação do governo brasileiro diante dessa decisão inesperada e tão prejudicial para as empresas nacionais. Mas o que está por trás dessas tarifas e qual o impacto real para o Brasil? A imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros foi um golpe direto na economia do país. Essas tarifas foram anunciadas em 1º de agosto e afetaram uma vasta gama de produtos, impactando desde o comércio até a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. O governo dos Estados Unidos justificou essa medida alegando razões políticas, especialmente relacionadas ao processo contra o ex-presidente Bolsonaro e ao comportamento do Brasil nas questões internas. Para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, essa decisão foi vista como uma afronta à soberania nacional. O presidente criticou fortemente a medida, chamando-a de anticivilizatória, e reagiu com firmeza. Como resposta, o Brasil anunciou um pacote de 30 bilhões de reais para apoiar as empresas que seriam diretamente afetadas por essas tarifas. Além disso, o governo também recorreu à Organização Mundial do Comércio, para contestar a decisão dos Estados Unidos, buscando a resolução internacional do conflito. Essa crise é muito mais do que uma simples disputa comercial. Ela traz à tona a fragilidade das relações diplomáticas entre o Brasil e uma das maiores potências do mundo. O Brasil, em sua resposta, não apenas se defendeu, mas também procurou fortalecer sua posição, buscando apoio internacional e fazendo valer sua soberania nas decisões internas. Mas o que realmente está em jogo aqui? As tarifas impostas pelos Estados Unidos não são apenas sobre comércio. Elas estão ligadas a uma disputa maior sobre a independência política do Brasil. A maneira como o país tem conduzido suas políticas internas e, principalmente, como o Brasil tem se colocado no cenário internacional, o confronto com os Estados Unidos, portanto, não é apenas econômico, mas também uma questão de imagem, poder e autonomia. Essa crise com os Estados Unidos é apenas uma parte de um cenário maior que envolve também a busca por novos aliados internacionais. O governo brasileiro, diante dessa pressão externa,
não ficou de braços cruzados. Em meio à crescente tensão com os Estados Unidos, o Brasil não ficou parado. O governo de Lula tem buscado alternativas para diversificar suas parcerias e fortalecer a posição do país no cenário internacional. Quando as relações com uma grande potência começam a se deteriorar, é hora de procurar novos aliados. E foi isso que o Brasil fez, intensificando seus diálogos com países do BRICS, um grupo formado por grandes economias emergentes: China, Rússia, Índia e África do Sul. Aonde essa busca por novos aliados pode levar o Brasil? Como as relações com esses países podem ajudar a minimizar os impactos da crise com os Estados Unidos da América? Com o aumento das tensões comerciais e políticas com os Estados Unidos, o Brasil tem adotado uma postura mais estratégica, procurando ampliar suas relações com países do BRICS, um bloco formado por economias que estão em ascensão global. O presidente Lula tem intensificado as conversas com líderes de potências como Xi Jinping, da China, Vladimir Putin, da Rússia e Narendra Modi, da Índia, buscando fortalecer parcerias comerciais e expandir os horizontes diplomáticos do país. A razão por trás dessa aproximação é clara. O Brasil quer diversificar suas fontes de comércio e não depender exclusivamente das potências ocidentais. A relação com os países do BRICS oferece não apenas uma alternativa, mas também um respaldo importante em questões políticas e econômicas, além de uma maior autonomia no cenário global. A China, por exemplo, é o maior parceiro comercial do Brasil, e a Rússia e a Índia também representam mercados importantes para as exportações brasileiras. Além disso, os países do BRCS têm se mostrado unidos em suas críticas ao modelo econômico imposto pelos Estados Unidos e à forma como as potências ocidentais interferem nos assuntos internos de países soberanos. Essa posição em bloco tem sido uma forma de desafiar a ordem estabelecida e propor alternativas mais inclusivas no comércio e nas relações internacionais. O Brasil, portanto, busca mais do que simplesmente contornar as dificuldades com os Estados Unidos da América. O objetivo é reforçar sua presença global, ganhando aliados que compartilham dos mesmos princípios e interesses estratégicos, como a promoção do comércio livre e a resistência às imposições externas. O fortalecimento dos laços com os BRICS pode, portanto, representar uma nova era para o Brasil, mais alinhado com economias emergentes e com uma visão mais plural de um mundo multipolar. Enquanto o Brasil se move para novas parcerias e fortalece sua posição internacional, o país também enfrenta uma crise interna de proporções alarmantes. As questões ambientais estão colocando o Brasil no centro de um debate global, com a Amazônia e o Pantanal em chamas. Você está acompanhando as mudanças que estão moldando o Brasil e sua política externa? Clique em inscrever-se e fique por dentro de tudo. O Brasil é um país rico em biodiversidade, mas essa riqueza natural está sendo gravemente ameaçada. As imagens da Amazônia e do Pantanal em chamas têm se tornado frequentes, e a crise ambiental no país se intensificou a cada ano. Quando falamos dessas crises, não estamos apenas discutindo o futuro do meio ambiente, estamos falando do futuro de todo o planeta. As florestas do Brasil, especialmente a Amazônia, são essenciais para o equilíbrio climático global. E quando elas queimam, todos sentimos as consequências. O Pantanal e a Amazônia estão passando por uma das maiores crises ambientais de sua história. O fogo, que já devastou grandes áreas dessas regiões, continua sendo um dos maiores desafios para o Brasil. O Pantanal, conhecido por sua diversidade ecológica, tem sofrido com incêndios que estão destruindo habitats naturais e afetando comunidades locais. A Amazônia, por sua vez, continua sendo um símbolo de resistência à destruição ambiental, mas também um dos maiores pontos de pressão internacional. O que está por trás desses incêndios? Diversos fatores estão em jogo. As condições climáticas extremas, como secas prolongadas, têm contribuído para a propagação do fogo. No entanto, o desmatamento ilegal também desempenha um papel crucial nesse cenário. A pressão para abrir mais áreas para a agricultura e a pecuária tem levado ao desmatamento acelerado, o que torna as florestas mais vulneráveis aos incêndios. O impacto desses incêndios vai muito além das fronteiras do Brasil. Quando a Amazônia e o Pantanal queimam, o mundo inteiro sofre. O Brasil já é alvo de críticas internacionais sobre a falta de políticas eficazes para combater o desmatamento e os incêndios. Organizações ambientais e líderes de outros países têm pressionado o Brasil a tomar medidas mais eficazes para proteger seus biomas. O governo brasileiro tem sido constantemente desafiado a lidar com a fiscalização e o controle das atividades ilegais na região. A falta de recursos e a insuficiência de políticas públicas têm dificultado o combate a essas práticas predatórias. O Brasil precisa urgentemente de ações mais eficazes para conter a destruição e proteger suas florestas. Esse é um problema global,
pois as florestas brasileiras têm um papel vital no combate às mudanças climáticas. Elas absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono, ajudam a regular o clima e abrigam uma biodiversidade única no planeta. Quando essas áreas são destruídas, o impacto é sentido em todo o mundo, com efeitos que podem durar por décadas. As crises internas e externas que o Brasil enfrenta estão interligadas, e a crise ambiental é uma das mais urgentes. À medida que o país tenta superar seus desafios políticos e diplomáticos, a questão ambiental se torna cada vez mais central. E agora, queremos saber a sua opinião. Como você enxerga o futuro do Brasil diante dessa crise política e ambiental? Será que estamos caminhando para uma mudança real? As tensões só vão aumentar? Como as relações diplomáticas, especialmente com os Estados Unidos, vão impactar o Brasil nos próximos anos? E o que pode ser feito para proteger nossos biomas e garantir um futuro sustentável? Deixe suas respostas e opiniões nos comentários abaixo, pois adoramos ouvir a sua visão sobre esses acontecimentos tão importantes. E se você quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum detalhe dos próximos vídeos. Clique no botão inscrever-se e acompanhe nosso conteúdo.